Pessoal, então a gente estava falando, estávamos falando sobre o item 3, né? E aí acho que a gente conseguiu encerrar com a leitura do comentário de André Luiz. Comentário muito pertinente, né? Pra gente poder, então... deixa eu voltar aqui. Pra gente poder entender um pouquinho mais, né? Sobre esses últimos serão os primeiros. E aí a gente consegue entender, né? Que na visão da espiritualidade, né? Que é diferente da visão do mundo, conceito do mundo, né? Que ele chama aqui. Essas pessoas, elas parecem fracas e inexpressivas, mas na verdade, né? São pessoas que venceram a si mesmos e seguem os passos de Jesus. Então, vamos pensar também sobre isso. Às vezes a gente não quer a gente não quer que o mundo nos veja dessa maneira, né? Mas não importa o conceito, né, pessoal, do mundo, importa a nossa caminhada, né? O nosso desenvolver, o nosso caminhar nos rumos, nos passos de Jesus. E isso vai fazer a diferença. Né? Então cada um vai ter uma forma de enxergar. Nós não vamos agradar a todos o tempo todo, né? Mas a gente busca de alguma forma estar em sintonia aí com esses passos de Jesus. Vamos continuar aqui então? Vamos entrar no item 4. Lembrando que esse capítulo, pessoal, ele tem só 5 itens, tá? Então nós já vamos entrar no item 4. Então estamos dentro do horário aí. Olha só, o item 4, então, é uma comunicação de Erasto. Eu vou ler alguns trechinhos aqui pra gente comentar. É uma comunicação um pouquinho maior, vale a pena a leitura, né, como eu sempre falo para vocês, mas eu selecionei alguns trechinhos pra gente ler e comentar. E aí depois a gente vai olhar o que André Luiz também apontou sobre esse assunto, esse tema. Tá bom? Quem tiver com o evangelho aí comigo, lá no segundo parágrafo do item 4. Olha só, ele vai dizer o seguinte: não mais tremais. Ele está falando aos espíritas aqui, tá, pessoal? O título se chama Missão aos Espíritas. Então ele vai falar mais direcionado então aos espíritas. Não mais tremais, ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarieis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz incessante os chama à abnegação. Pessoal, olha que interessante. Aqui, né, é um convite, né? Ele conclama a nós, enquanto espíritas, adeptos sérios do espiritismo, a divulgar a doutrina, a levar ela a mais pessoas. E esse trabalho faz parte desse trabalho da vinha, né, pessoal? Se a gente for olhar, né, a encarnação, ela também é um propósito nesse sentido. Não só para a gente se curar, não, mas para a gente ajudar o outro a se curar. E eu acho que a divulgação da doutrina espírita, né, assim como os mentores, os espíritos nos orientam sempre, essa divulgação ela é muito importante. Porque a gente vai compartilhar, né, de uma visão de assuntos, de estudos, de temas que realmente nos fazem muito bem, né? Abrem a nossa percepção, nos aproxima de Deus, da espiritualidade superior. Então a gente, de alguma forma, a gente compartilhando isso, a gente vai ampliar essa luz, né? Essa luz que é lançada, que é jorrada sobre a Terra. E aí, eu me lembrei muito de quando eu comecei a página.
porque foi nesse intuito da divulgação, de dividir com as pessoas. Claro que no começo eram poucas pessoas, mas dividir com algumas pessoas que aquela mensagem chegasse um pouquinho do que eu estava lendo, do que eu estava estudando. E isso eu acredito que até hoje faça diferença na vida das pessoas. Por isso que a página continuou, o trabalho de divulgação continua, né? Então foi ampliado, né, com as lives que apareceu depois, os stories, enfim, a ferramenta, né, que antes era só a postagem, ela se ampliou e a gente consegue então desenvolver esse trabalho de uma forma mais ampla. Agora também com o YouTube, né, a gente salva os vídeos e divulga, enfim, há uma rede aí toda de divulgação, então isso é muito importante. Quando eu li esse trecho, eu pensei, nossa, olha a importância que eles colocam para nós da divulgação. Se a gente for pensar isso, esse texto aqui, pessoal, é do começo da codificação, né? É lá da época mesmo. Então, olha só, o Espiritismo e o Evangelho vai lembrar aqui para nós. Erasto nos adverte para o aproveitamento bom do nosso tempo, abrindo mão dos maus hábitos, né? Das horas vazias, ociosidade. Nos colocamos em posição de serviço em nome de Jesus. É isso mesmo, né? Todo esse texto aqui, ele é bem amplo, tá? Eu selecionei alguns trechos só, mas vale a pena a leitura completa, viu, pessoal? Para vocês irem captando essas informações mesmo. Né? Ele fala aqui, né, dos hábitos, né? Deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis, né? Ele é bem claro. Tudo aquilo que é fútil, que não traz fruto, que não vai nos elevar, que não vai contribuir para nós e para os outros, é um trabalho fútil. É uma atividade que não gera frutos positivos, né? Então vamos avaliar bem isso, para que a gente possa se dedicar também a essa divulgação, né? E aí, pessoal, existem inúmeras maneiras, tá? Disso se dar, disso acontecer. Às vezes a pessoa nem frequenta uma casa espírita, mas se ela entende, se ela tenta estudar, pesquisar, entender, refletir, automaticamente ela já vai ser uma divulgadora. Essa pessoa ela já vai estar divulgando, mesmo sem ela falar assim. Às vezes ela nem vai se intitular espírita. Mas se ela acredita, se ela pesquisa, se ela vê a coisa por um lado sério, compenetrado, ela vai, em algum momento, né, em contato com as pessoas, com situações, ela vai aplicar isso e aí, de alguma forma indireta até, ela vai estar divulgando de alguma forma a doutrina. E aí, aos que são adeptos, participam, né, tem um trabalho mais amplo, claro, também tem todo o valor, né? Então, aqui ele lembra para nós que às vezes, olha só, né? Às vezes a gente vai falar para algumas pessoas que não querem escutar a voz de Deus, porque essa voz de Deus, ela nos convida à abnegação. Pessoal, isso é uma coisa tão interessante quando eu li, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente, né, às vezes as pessoas perguntam para nós sobre a doutrina, sobre qual é a visão, como que é, né, as informações que nós estamos aí estudando sempre. E aí as pessoas em um primeiro momento às vezes se interessam, né, o que é normal, né, uma coisa que se a gente puxa ali, a gente vai, cada vez mais a gente vai puxando, vai vindo mais coisa, mais informação. Mas a parte moral, a parte da mudança, da reforma, né, interior, nem todos estão prontos, nem todos têm a consciência dessa importância. E aí essa abnegação ela não vai ser vivenciada num primeiro momento, e tudo bem. A gente não pode se ofender com isso. A gente não deve se ofender com isso. Eu recebo mensagens assim de algumas pessoas, né, que, por exemplo, a esposa com o marido, que, né, estava levando no centro espírita, estava gostando, estava participando, aí de repente um dos dois não quer mais participar, acha que não tem nada a ver, que não quer, às vezes procura uma outra religião, e aí o outro fica ressentido com isso.
Então, pessoal, a gente tem que ser livre. A gente tem que deixar as pessoas que convivem com a gente, principalmente, livres. Elas têm a liberdade, assim como nós, de mergulhar, né, de estudar, de aprender, de compreender, ou então simplesmente não viver isso nesse momento, né? Então essa abnegação aqui, às vezes ela é um pouquinho mais demorada mesmo. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos caminhar como a gente acredita. E aí quem se sentir inspirado vai correr atrás, vai querer saber o que é, vai se interessar. E aí a gente vai estar de braços abertos para poder, né, de alguma forma, ajudar nesse processo aí, que é um processo individual. Seguindo aí, mais embaixo um pouquinho, pessoal, Erasto vai dizer o seguinte para nós: Ide e levai a palavra divina aos grandes, que a desenharão aos sábios, que vão querer prová-la, e aos simples e pequenos que a aceitarão, pois é principalmente entre os mártires do trabalho que nessa expiação terrena encontrareis o fervor e a fé. Estes receberão com cânticos de ação de graças e louvores a Deus a santa consolação que lhes oferecerdes. Né? Então, vamos conversar, vamos... Mais do que aqui fala ide levai a palavra, né? Acho que mais do que ide levai a palavra, mas vivenciai a palavra, né? Se a gente vivencia a palavra divina, de alguma forma a gente está transformando o local, as pessoas que a gente está em contato. Né? Então, por isso que é importante não só o que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente externa, mas o que a gente vivencia. É isso, é o exemplo, né? O exemplo, ele vai dizer tudo, ele vai mostrar tudo. Às vezes ele mostra muito mais do que o que a gente fala. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu ajudo isso. Não adianta. Quanto mais a gente externar isso, fica até feio pra gente, né? Mas se a gente vivenciar isso, aí as pessoas, né, todos vão mirar no exemplo. E aí o exemplo ele fica mais forte. E aí a gente vai conseguir, né, alcançar os sábios, os grandes, os ignorantes, todos, né, de alguma forma. Sim, aqui ele fala simples e pequenos, né? Enfim, aí a nossa mensagem, né, a nossa divulgação, ela vai ser mais efetiva. Né? E aí eu acho que ela é mais eficaz também, por causa disso. Deixa eu ver aqui. E aí, mais à frente, ele vai dizer outro ponto também que eu achei muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: Ide e agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Olha só, agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Mas saibai que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Mirai vosso caminho e buscai a verdade. Né? Que é caminhar firme, pessoal, é seguir a nossa trilha, o nosso caminhar. Às vezes, quando a gente está trilhando esse caminho, a gente olha para os lados. A gente olha e fala assim, nossa, mas será que eu estou perdendo isso? Será que eu estou ganhando isso? O outro está na minha frente, o outro... Tem hora que a gente fica, né, cheio de perguntas, cheio de questionamentos. Quando ele fala que mirai vosso caminho e buscai a verdade, eu acho que foi dito tudo aqui, né? Continua caminhando. Não para olhar, não. Porque às vezes a gente para olhar, a gente se perde, a gente perde o ritmo. Caminha, né? Trilhar, mirar em vosso caminho e buscar a verdade. Quer dizer, continua caminhando, continua buscando, estudando, praticando, vivenciando a doutrina do Cristo. E aí isso vai ser o bastante para a gente continuar a nossa caminhada, honrar essa oportunidade que Deus nos concede, e aí então a gente vai permanentemente buscando essa verdade, a verdade universal, né? A verdade que é Deus, acima de tudo.
bonito isso, né? A gente pensar que essa caminhada, né? Acho que alguém aí em cima comentou que é nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de cada um de nós. A Silvia colocou aqui focar e caminhar. A Rosimeire Aniceto, sem medo, né? O medo também, ele bloqueia muitas coisas. Então, quanto mais a gente conhece, quem está chegando na doutrina agora, pessoal, geralmente tem muitos medos, muitos questionamentos. E aí eu falo, né? Quanto mais você estudar, quanto mais você ler, quanto mais você perceber com seriedade o quanto é belo a doutrina do Cristo, esses medos eles vão sendo diminuídos. Por quê? Porque a gente vai entender, né, melhor as coisas, vai entender melhor a vida, vai entender as coisas que a gente passa, por que a gente passa, vai entender que nós estamos aqui para superar, para vencer. Ninguém reencarnou, pessoal, para poder errar, para poder morrer na praia, para poder não dar certo. Não. Todos nós reencarnamos, tivemos essa oportunidade, esse chamado, né, que nós falamos lá no começo, para a gente melhorar, para a gente crescer. A gente erra porque ainda faz parte de nós. Mas isso não é eterno, né? A gente está aqui para conseguir melhorar, crescer, evoluir, estar mais próximos de Deus. Então a gente vai sempre aproveitar essa oportunidade de olhar a encarnação, olhar essa tarefa que Deus nos confiou aqui, para a gente poder então entender que nós estamos inseridos em algo muito maior. Nós estamos inseridos numa vinha muito grande, muito maior, e o nosso trabalho, o nosso caminhar é importante, né? Foi permitido por Deus. E a gente, ao nosso caminhar, ao nosso trilhar aí, aqui fala caminho, né, em busca da verdade, a gente vai conseguir influenciar de forma positiva quem está em volta, e essa vai ser a nossa verdadeira divulgação da doutrina. Não é simplesmente estudar, não é simplesmente o conhecimento, mas a prática, a vivência, que é o mais importante, né, pessoal? Senão só o intelecto salvaria a gente, e a gente sabe que não é só isso. A gente tem que buscar o conhecimento e também a vivência, a prática. A Mag Pinheiro, colocou aqui, né, de degrauzinho em degrauzinho, é isso mesmo. E aí a gente vai conseguindo, né, vivenciar, vai conseguindo trilhar esse caminho e alcançar essa verdade que é uma única verdade, que é Deus, né? Pessoal, aí para encerrar o item 4, foi feita uma pergunta aqui. Aliás, ele mesmo se perguntou e ele mesmo respondeu. Vai dizer o seguinte, pergunta, né? Se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece o que estão no bom caminho? Olha que pergunta legal, olha que pergunta bonita, né? Se muitos se extraviaram, né, nesse caminho, os que foram chamados ao espiritismo, através de que sinais a gente pode reconhecer os que estão no bom caminho? Então não é só olhar o que se extraviou, não. Vamos olhar quem tá seguindo no bom caminho aí também? E aí, olha só a resposta para a gente poder entender. Resposta. Ireis conhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que professarão e praticarão. Olha só, professarão, ou seja, falarão, né, vão expor, vão externar, e também praticarão, vão praticar. Então, o discurso de acordo com a prática. Pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo, né, pessoal? Então, aquele espírita que está no caminho, no bom caminho, é aquele espírita que se preocupa. Aquele que foi chamado ao espiritismo e está no bom caminho, é aquele que, a hora que vê a dor, vê a aflição do outro, ele vai tentar ajudar. Ele vai se esforçar. Ele vai, de alguma forma, tentar ali contribuir de alguma maneira. Então, isso a gente vê, né, muitos exemplos, né? Que bom. E aí ele continua. Por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal
Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo da sua lei, de sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória. Mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Olha só, um meio de satisfação da sua vaidade e ambição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para que essas verdades que a gente acredita, que a gente conhece, que a gente mira para o futuro, não seja uma escada, não seja um pódio, enfim, algum lugar assim, onde a gente vai utilizar disso para poder exercer a nossa vaidade, né? Ele fala vaidade e ambição. Então, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é isso na verdade, né? Então, aquele que está realmente no bom caminho, quando é chamado ao Espiritismo, é aquele que vai praticar a verdadeira caridade, professar e praticar, aquele que vai levar consolo às aflições que ele percebe em volta de si, vai amar ao próximo por sua abnegação, desinteresse pessoal, né? E aí, triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo de sua lei. Que bonito isso, né? O triunfo de seus princípios. Então, aqueles princípios nobres, aqueles princípios que realmente estão condizentes com os ensinamentos de Jesus, eles vão realmente ser esses princípios que vão nos tornar eleitos por Deus. Quer dizer, quando a gente tiver condições de praticar de uma forma honesta, de uma forma sincera, de uma forma realmente preocupada, né, com o outro, né? Então deixar um pouquinho do nosso personalismo de lado. Se a gente conseguir, né, já vai ser uma grande conquista ainda nessa encarnação, né, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui pra gente poder seguir. Olha só, Espiritismo e Evangelho colocou aqui para nós. Imagine como seria bela a nossa divulgação, levantando a pergunta curiosa aos outros. Qual é a religião dele? O que ele acredita? O que ele acredita que leva a agir e viver assim? Eu quero isso para mim também. Então eu acho que é a melhor forma, né, quando a gente desperta as pessoas por esse lado. Não só pelo lado, o espiritismo, sou espírita, não, mas pelo lado realmente dos exemplos, disso que Erasto fala aqui no final, né? Como que a gente vai reconhecer que está no bom caminho? Eu acho, pessoal, que esse trecho aqui é para chamar a nossa atenção. Nós estamos conseguindo professar e praticar a caridade, a verdadeira caridade, ou ainda não? A gente já está conseguindo levar consolo às aflições dos outros? Ou não? A gente está conseguindo amar o próximo? A gente está conseguindo ser abnegado nas situações em que a gente precisa ser abnegado? A gente está conseguindo ter desinteresse pessoal no trabalho que a gente está fazendo nessa vinha ou não? Então, assim, é para a gente se perguntar, para a gente realmente se questionar, né? Qual é o caminho? A gente está vivenciando esse caminho, esse bom caminho, ou ainda não? A Luciana colocou aqui, um cadinho a gente consegue, né? Pois é, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, né? Vamos ver o que André Luiz falou sobre esse trecho? Vamos dar uma olhadinha lá na página 106 do Vivendo o Evangelho. Para quem tiver com o livro aí. 106, tá, pessoal? Olha só. Olha o que André Luiz fala sobre esse trecho.
Claro que é muito importante difundir o espiritismo. Contudo, a primeira missão do espírita é a própria transformação moral. Então não adianta, né, pessoal, eu querer levar o evangelho, eu querer estudar o evangelho, eu querer fazer, né, as atividades assistenciais, ou seja lá qual for o trabalho onde eu esteja inserido. E aí, se eu não consigo, então, trabalhar por essa transformação moral. E aí, como é que fica isso? A primeira missão nossa é a nossa transformação moral. Então vamos nos comprometer com ela, né? Isso significa que podes ajudar o próximo, ensinando o evangelho, a reencarnação e a vida espiritual, mas não estás livre da obrigação de exemplificar o que conheces, a fim de que tua palavra não seja apenas um discurso brilhante e vazio. Pessoal, exemplificar o que a gente acredita, o que a gente conhece. Nós estamos exemplificando a doutrina? A forma como a gente reage às situações do dia a dia, a gente está exemplificando a doutrina do Cristo? Ou ainda não? Eloy Britton colocou aqui. É difícil, porque não basta apenas estudar e propagar, mas é necessário praticar. Então é por aí mesmo, né? A gente está conseguindo exemplificar, pessoal. Isso aí eu tô me incluindo nessa reflexão que eu tô chamando vocês aqui. A gente está conseguindo? Quando a gente recebe uma ofensa, como que a gente está reagindo a essa ofensa? Quando acontece alguma situação embaraçosa na casa espírita, como é que eu estou reagindo? Se eu estou vivendo alguma situação de dificuldade na minha família ou no meu círculo social, como que eu estou reagindo? A Maria do Carmo falou aqui, ó, se houver uma análise bem a fundo, talvez ainda não, né? Talvez não. Então a gente tem que se perguntar isso, né? Porque a doutrina em si é muito bela, é muito bonita, é muito Jesus, né, pessoal? Os ensinamentos, o que ele veio, fez, mostrou para nós que está no Evangelho, que a gente está aqui estudando o Evangelho. É tudo muito bonito, é tudo muito, muito claro. E a gente ainda, em alguns momentos, a gente ainda derrapa. Mas lembrando também que a doutrina é esse convite constante para nós. Vamos melhorar, vamos nos transformar moralmente, vamos fazer a nossa reforma íntima, vamos entender a encarnação como uma oportunidade, como um chamado que Deus nos coloca. Então, vamos pensar sobre essas coisas hoje. Vamos refletir sobre tudo isso. E aí, André Luiz continua aqui a análise dele, olha só que bacana. A doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, exortando ao exercício do bem, segundo o Evangelho de Jesus. Então, olha só, a doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, convida ao exercício do bem, segundo o Evangelho de Jesus. Estude sempre. Mude para melhor, pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos Espíritos, assumindo aquela missão intransferível, segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do espírita. Aí, pessoal, olha só, algumas pessoas podem me falar assim: ah, mas eu ainda não consigo, eu ainda não estou pronto, né? Eu comecei a estudar, eu comecei a entender algumas coisas, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir, eu ainda não estou pronto. Eu já contei para vocês um caso aqui de uma moça que eu soube, né, até de outra cidade, que ela começou a fazer o estudo, ela começou a desenvolver a mediunidade na casa espírita. E logo no começo, assim, passado pouco tempo, ela comunicou ao grupo que ela não mais participaria
do estudo e do desenvolvimento, porque ela não se achava pronta. Ela entendeu a doutrina de uma forma que ela teria que se privar de muitas coisas para viver aquilo ali. E na verdade não é isso, né? O convite que fica aqui é a renovação moral. É a renovação íntima de cada um de nós. Nós não precisamos nos isolar do mundo. Jesus não se isolou do mundo. Jesus foi ao encontro das pessoas, onde as pessoas estavam. Ele, com a sua aura, com a sua presença, ele não se deixava contaminar com o que estava em volta. Mas ele ia, ele buscava, ele levava o ensinamento, o aprendizado para o outro. Levava a cura, visitava o doente, visitava aquele que estava passando por uma situação difícil. Então por que a gente não se lembra disso? Porque a doutrina em si, pessoal, não é esse entendimento, né, que, por exemplo, essa moça teve, que eu estou citando um exemplo, de achar que ela ainda falou, eu sou muito nova, eu não vou conseguir vivenciar isso. Olha só, né? Como se ela tivesse que abrir mão da vida dela, do que ela, né, das aspirações. Não é isso. Não é isso. É amar a Deus e ao próximo. É mudar, é melhorar, é praticar a reforma, é buscar o melhoramento de nós mesmos, pessoal. Basicamente é isso. Aí o Beethoven colocou para nós aqui: estudamos sempre, mas também fazemos a nossa parte. É isso que ele fala aqui, né? Estude sempre, mude para melhor, pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos Espíritos, assumindo aquela missão intransferível, segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do espírita. Então, se eu estou chegando agora, eu quero melhorar, eu quero crescer, você vai realmente ser um divulgador. Porque imagine vocês, aquela pessoa que não conhecia, que não sabia, ela se torna espírita, ela se transforma. Todos nós, pessoal, nós não podemos melhorar, nós não podemos crescer, nós não podemos deixar de fazer, de ter atitudes negativas e ter atitudes positivas. Então é essa transformação. A gente não pode achar que não é possível. A gente não pode achar que o outro não consegue. Vocês entendem? Então, a melhor divulgação, na verdade, né? A melhor propaganda é a transformação moral nossa. Eu vou falar o meu caso em específico. Eu sou uma pessoa que eu penso bastante, eu reflito bastante sobre várias situações da minha vida, das pessoas que estão em volta de mim. Eu olho muito quando eu erro, às vezes eu me culpo muito por errar, às vezes eu não tenho... Às vezes eu vejo que aquilo ali ainda não está de acordo e eu tento ver qual que é a forma que eu vou corrigir aquilo. Enfim, o que eu quero dizer é no sentido de que eu acredito que, apesar de todas as minhas dificuldades, os meus erros, os meus acertos, enfim, eu tenho certeza, pessoal, de que há um ser antes e um ser depois de todos esses conhecimentos, de todo esse estudo espírita. Há uma melhora, há uma transformação. Claro que ainda falta, né, pessoal? Sei lá quantas encarnações, enfim. Mas eu quero dizer para vocês que realmente essa transformação moral, a gente se transforma. Pode ser de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, sabe? Mas muda a nossa percepção, muda a nossa forma de lidar com o próximo, de lidar com o outro, quando o outro tem uma perda. E a gente entende que a morte é uma passagem, que aquele espírito continua. A gente consola aquela pessoa que não acredita, que não pensa dessa forma. E essa transferência, essa consolação que a gente consegue levar para o outro, pessoal, transforma a nossa vida para melhor. É essa transformação moral que André Luiz fala aqui, né? E essa transformação, essa mudança, ela vai
se refletir no nosso dia a dia, em tudo que a gente fizer. E aí a pessoa vai olhar, vai falar, nossa, mas a pessoa depois que se tornou espírita, ela tá diferente, né? Ela tá sendo mais paciente, ela tá ajudando mais as pessoas. Quer dizer, a gente consegue afinizar melhor os ensinamentos de Jesus, vivenciar isso, né, de uma forma mais concreta, profetizar e praticar, né, que a gente leu aqui. Então, é isso, assim, essa transformação moral a gente tem que buscar ela constantemente. E aí, quem está de fora vai olhar e vai entender isso como uma divulgação do Espiritismo, mesmo aquele que não conhece nada, aquele que não sabe o que é o Espiritismo, o que é a doutrina. E aquele que não vai olhar com ignorância ou preconceito, ou enfim. Mas ele vai olhar de uma forma, nossa, aquela pessoa ali, aquela pessoa é espírita, aquela pessoa ela tem um olhar diferenciado. Ela tem... Não é questão de ser especial ou não, mas é diferenciado no sentido dessa transformação que eu quero dizer, tá, pessoal? Não estou falando que seja superior aos outros, não. É com relação a essa transformação. Ela fica muito em evidência. Quantas e quantas pessoas que vocês devem conhecer que viveram situações difíceis, eram pessoas difíceis, que tinham uma visão de vida muito, muito mais complicada, e hoje, talvez por serem espíritas, por estarem dentro da casa espírita, por estudarem, por trabalharem na vinha, né, do Senhor, usando o exemplo de hoje, não se tornaram pessoas melhores. Então a gente tem que acreditar que o outro pode se transformar. Nós também nos transformamos. Pensem vocês, quem eram vocês 10 anos atrás? 5 anos atrás? E quem são vocês hoje? Quem serão vocês? Quem serão nós? Que seremos nós? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, 2040, hein? Já pensou? Como é que a gente vai estar? A gente vai estar melhor? A gente vai ter trabalhado esse tempo todo? Nós vamos ter avançado ou não? Nós vamos ter nos transformado moralmente, como a doutrina nos ensina, ou ainda não? Então, fica aí, né? Todas essas perguntas. Olha o que André Luiz também fala sobre isso. Eu quero falar antes da gente... Deixa eu ver se vai dar tempo. Nossa, pessoal, o tempo tá passando muito rápido, né? Eu vou passar, então, pro item 5 pra gente poder fechar a live, então, tá, pessoal? Vamos lá pro item 5 rapidinho. O item 5 é uma comunicação do Espírito de verdade. Olha só que bonito. Se chama Os Trabalhadores do Senhor. Quem tiver com o Evangelho aí, tá? Olha só, ele vai dizer o seguinte: atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Então, se a gente chegou primeiro, aliás, né, usando o exemplo ainda, se a gente chegou às 8 horas da manhã, se a gente chegou ao meio-dia, ou se a gente chegou às 4 horas da tarde, se a gente estiver inteiro, pessoal, dentro desse trabalho com sinceridade, com entrega, com abnegação, vivenciando a verdadeira caridade, olha o que é falado aqui. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam em receber. Então, que estímulo que a gente tem para a gente poder continuar trabalhando, servindo sem exigência, sabendo que Deus está olhando, está acompanhando, vê o nosso esforço, né? Tudo que a gente está fazendo de bom, de positivo para o próximo é contabilizado, pesa a nosso favor, é nosso advogado em algum momento da nossa existência. Às vezes um bem que a gente faz hoje está lá, né, registrado, que a gente fez esse bem, que a gente prestou esse auxílio. Às vezes daqui 2 encarnações a gente vai precisar do mesmo auxílio. E aí a gente tem esse crédito lá.
E esse crédito ele é acessado. Nossa, essa pessoa aqui, ela prestou um auxílio, ela ajudou, ela foi compassiva, ela prestou esse auxílio, esse mesmo auxílio que ela está precisando, então ela vai ter esse retorno. Então, todo bem, todo mal, toda situação, né, ela retorna a nós. Então quanto mais a gente trabalhar com abnegação, com amor, com caridade, mais a gente vai receber isso. E isso, pessoal, não é uma coisa calculada. Não é trabalho 10 horas e recebeu 2 moedas de prata. Não é, sabe, essa coisa capitalista, assim, essa coisa de montante. Não é isso. É outro valor, né? É outra conta, é outra forma de olhar, é outra forma de contabilizar. A gente não pode esquecer que é contabilizado. Tá lá. A lei de causa e efeito, né? A lei do retorno. Então, vamos seguir firme caminhando nessa seara de amor, né? Que é a seara do Mestre, que é a seara de Deus, Pai, né? O Senhor dessa vinha está acompanhando o nosso trabalho. E Ele nos convida, né, pessoal, incessantemente, para que a gente vai, então, conseguir estar em maior consonância com a lei, né, com os ensinamentos do Mestre e também com a vinha do Senhor, que é o reino dos céus, né? Pessoal, a live estourou o tempo. Infelizmente estourou um pouquinho o tempo hoje, mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu acho que eu consegui falar o que eu precisava falar, assim, que eu achei mais importante, mas não substitui a leitura, tá, pessoal? Leiam o capítulo não é extenso, ele tem acho que 5 páginas, se eu não me engano, é pequeno, acho que é um dos menores capítulos do Evangelho, fácil de ler, e a gente vai fazer com que a gente reflita, com que a gente repense a nossa conduta nessa vinha do Senhor. Nós já fomos chamados, nós já estamos lá, nós chegamos depois, não importa. O que importa é que a gente está inserido dentro desse contexto e nós já fomos chamados com a nossa reencarnação, nós já estamos trabalhando nessa vinha. Então, que a gente possa fazer um trabalho excelente, um trabalho realmente devotado, envolvido em muito amor e muita caridade, para que no momento certo a gente receba, claro que a gente vai receber tudo de volta para nós, né? Pessoal, muito obrigado pela presença, né? A Edna, a Betânia, a Silvia, a Márcia, a Teles, a primeira vez hoje, né? Todos vocês que estão aí comigo até agora, a Yara, a Lene Lisboa, Marilinha, Neivusca, João, sempre aí, Tuane também. Muito bom. Ana Simon sempre aí com a gente. Muito feliz mesmo pela presença de vocês. Acho que a gente está fechando aí esse feriado de carnaval de uma forma muito bonita. A Fran também está aí hoje, Rodrigo. A gente está fechando de uma forma muito, muito bonita, muito muito positiva, né, acima de tudo. E vamos então preparar para a gente fazer a nossa prece. Eu acho que dá tempo ainda, né? Eu acho que ainda vai. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar aí com chave de ouro. Vamos convidar todos vocês. Antes da gente ir para a prece, eu vou postar a live agora logo após, tá? No YouTube. Assim que eu encerrar, eu já entro no YouTube e posto para vocês. Sempre tem aquelas pessoas que querem assistir depois, ou então querem indicar para alguém que está precisando, né? Às vezes a pessoa está passando por alguma situação, por um período de depressão, por um período difícil, a gente sabe, né? E o Evangelho de Jesus a gente sabe que é um baita de um remédio, né? Para a alma, para a nossa alma. Então, quem quiser compartilhar, enviar o link, tá, dos vídeos, pessoal, fique à vontade. Isso ajuda, né? É uma corrente do bem aí que a gente estende para mais pessoas. E não fica restrito só ao Instagram mais, né? Então agora no YouTube fica melhor, fica mais fácil, todo mundo pode acompanhar. E se você tiver alguém para indicar, para mandar o vídeo,
indique, tá? Eu vou postar nos stories. Assim que eu tiver conseguido postar no YouTube, eu posto nos stories, pra gente poder, então, enviar mais luz aí para mais pessoas. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos lá, então, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia, que nos dá força, que nos dá sustentação para esse estudo, para esse trabalho de tanta luz. Estamos nesse instante com os nossos corações agradecidos por essa noite, por essa oportunidade, por tantas reflexões valiosas que conseguimos realizar na noite de hoje, através do estudo do Evangelho de Jesus. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade, obrigado por essa luz que nos ilumina, por essa luz de amor que nos envolve nesse instante, promovendo em nós uma limpeza profunda nos nossos espíritos, nos nossos corpos físicos. Que essa luz que está sendo direcionada nesse instante, Mestre, possa promover em nós uma total limpeza dos pensamentos densos, negativos, que possa promover em nós uma limpeza fluídica, nos preparando para essa semana que se inicia, para esse mês que se encerra, renovando as nossas energias, as nossas forças, para continuarmos a exercer o nosso trabalho na vinha do Senhor. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade de amor, de todas as terças-feiras estarmos juntos, sintonizados com um plano maior, com um estudo tão necessário no nosso dia a dia, todas as lições, que possamos refletir sobre todas elas, que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso entendimento, que possamos, mais uma vez, colocar mais um tijolo nessa ponte que estamos construindo com um plano maior da vida, contigo, Mestre, com Deus nosso Pai, com Maria, nossa Mãe, que possamos sempre, através do estudo, da reflexão, da nossa boa vontade em aprender, em refletir, em nos autoanalisarmos, que sejam oportunidades onde vamos estar próximos de Ti. Nesse instante, pedimos à espiritualidade amiga que visite os lares de todos que estão sintonizados na live, através dessa corrente de amor que nos une, e que todos possam receber nesse instante a visita amiga da espiritualidade superior, em seus lares, onde quer que estejam. Que a paz do Mestre Jesus chegue a todos os irmãos nesse instante em forma de luz, de paz, de refazimento, de equilíbrio, e que a paz do Mestre, acima de tudo, reine em todos os lares, em todos os lugares, nos inspirando a sermos melhores, a praticarmos a caridade, a amar o nosso próximo, a amar a nós mesmos e nos lembrar da bênção que estamos vivenciando nesse instante, que é a bênção da reencarnação. Obrigado, Mestre, por esse momento de tanta luz, por esse banquete de amor que nos é oferecido pelo plano maior. Obrigado por toda a assistência que nos é oferecida, que nos é direcionada nesse instante. Pedimos a Deus, nosso Pai, para que promova em nós as curas mais necessárias, curas para o corpo, para o espírito,
afastando de nós toda enfermidade, pois já aprendemos o suficiente com elas, que possamos galgar a cura do corpo, do espírito, da nossa alma, para que a nossa caminhada na terra, Mestre, seja proveitosa, seja de luz, seja de muita fé acima de tudo, e que possamos inspirar os nossos irmãos que convivem conosco, que caminham nas mesmas dores, nos mesmos sofrimentos, nas mesmas lutas. Que a tua luz, Mestre, nesse instante, alcance esses irmãos que estão em sofrimento, que estão em dificuldade, que passam pela fome, pela violência, pela enfermidade. Visite, Mestre, nesse instante, todos que estão em sofrimento, nos hospitais, nas cadeias, nos lugares de guerra, nos lugares onde há fome e miséria. Que o teu olhar consolador, Mestre, olhe por esses irmãos e os dê forças para seguir suas caminhadas, suas trajetórias aqui neste planeta. Que a tua paz, Mestre, possa envolver a todos nós, as nossas casas, as nossas atividades, os nossos deslocamentos, as casas espíritas das quais fazemos parte, das quais integramos com muito amor. Que a tua paz infinita abrace a todos nós nesse instante e que possamos ter uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso e de repouso, para que possamos retornar à luta amanhã com muita paz nos nossos corações, com muita fé e esperança de que vamos vencer as batalhas, as lutas e as dificuldades que possam surgir. Estejam conosco, Mestre de amor, hoje, agora e para todos sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muito amparo, muita proteção para todos vocês, meus queridos irmãos. Obrigado pela presença, pela força, pela sustentação no estudo de hoje. E assim encerramos o mês de fevereiro de 2020. A partir da próxima terça-feira vamos retornar ao Livro dos Espíritos, onde estamos estudando a coleção Filosofia Espírita do nosso amigo Miramês, pelo João Nunes Maia. Vamos retornar a partir da questão 7, 8 e 9. E aí as 3 primeiras lives do mês de março vão ser dedicadas ao estudo, a esse estudo do Livro dos Espíritos. E logo em seguida vamos continuar com temas da vida e da morte. E no último estudo do mês de março, vamos para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já adiantando a agenda aí para vocês. Mas eu vou postar direitinho. E aí vocês vão poder se organizar, caso queiram ler os textos antes, caso queiram se preparar. Mas se não der para ler antes, pode ler depois também. O importante é ler, é estudar, é buscar o conhecimento. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, Betânia, Maria do Carmo, Zezé, João, a Silvia, a Ana Simon também tá aí com a gente. Muito obrigado, viu? Pessoal, vou me despedindo, passou um pouquinho do horário, mas muito obrigado. Espero que vocês tenham uma excelente semana, um excelente encerramento do mês de fevereiro. E nos encontramos então na próxima terça-feira, às 8 horas, às 7h55, né? Vamos abrir um pouquinho antes. E às 8 horas em ponto a gente começa então o estudo do livro. A gente continua o estudo do Livro dos Espíritos, questões 7, 8 e 9. Um abraço para a Aline, o Cerqueira, Beethoven, Edna, o Ederson Arruda, tá aí com a gente, e a Vanessa, a Ana Simon, a Cecília. Isso aí, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Semana que vem, então, estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço, que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar e proteger a todos vocês hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau. Obrigado, Ederson, Rodrigo, Má Pinheiro. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.